Esse vídeo é uma conversa, como dessas conversas entre amigos que começam e não acabam. Às vezes é importante a gente ter um momento em que a gente converse sobre qualquer coisa com pessoas que são nossos amigos e que a gente sabe que, por mais que na nossa cabeça aquilo aparentemente não faça o mínimo de sentido, a gente pode compartilhar o sentimento que a gente tá sentindo com outra pessoa sem se sentir constrangido por expor exatamente o que a gente tá sentindo, seja um sentimento confuso ou não. E a ideia desses vídeos é exatamente essa. O que eu tava pensando nesses últimos dias é o que vem depois que um sonho se realiza. É claro que nós temos muitos sonhos e ao longo da nossa vida nós realizamos alguns deles, outros não. Outros simplesmente não se concretizam, alguns são ressignificados. Mas quando a gente consegue realizar um sonho, o que é que vem depois disso? É claro que naturalmente algumas pessoas vão dizer automaticamente que a gente elabora outro sonho na nossa cabeça ou corre atrás de algum outro sonho prévio que a gente já tinha e foca nele. Nós criamos novos sonhos, mas a gente não para pra pensar e também não somos preparados pra pensar no que vem depois dessa fase de querer tanto realizar alguma coisa e conseguir realizar isso. O que é que vem depois? Essa sensação de vazio ou de se sentir minimamente perdido entre realizar um sonho que você queria muito e se encontrar em um outro sonho e começar a correr atrás dessa nova coisa. Recentemente a gente teve algumas coisas que nos fizeram resgatar alguns sentimentos da nossa infância, pelo menos pessoas da minha geração. A gente teve toda uma movimentação nostálgica nos últimos meses que mexeu em algumas pessoas em camadas mais superficiais, com outras pessoas em camadas mais profundas, mas tocou muita gente de maneiras diferentes, mas com o mesmo sentimento nostálgico. E recentemente eu fui ao show do RBD e foi um momento único que eu tava com um certo medo de ir por, enfim, outras situações, sobretudo crise de ansiedade. E depois de viver esse sonho que eu queria viver desde a minha infância e conseguir realizar isso, fica aquela sensação de e agora? Assim como muitas pessoas que foram pro show, eu também fui uma criança que eu nunca tinha ido ao show do RBD, nem de nenhuma outra banda nessa magnitude. E era um sonho que eu devia pra Yali de 11 anos de idade que eu consegui realizar. Na época era algo que eu sonhava, mas que eu não me imaginava vivendo. É óbvio que era algo que eu gostaria de viver, mas eu não me atrevia a me enxergar vivendo isso, me imaginar em um show com a clareza de que aquilo era possível, porque para a realidade que eu tinha, aquilo era inalcançável. Então eu sequer verbalizava no meu eixo familiar a vontade de ir, porque eu sabia que era algo totalmente inacessível para mim. E quando houve o retorno da banda e eu comprei o ingresso e eu consegui comprar o ingresso, desde o momento em que eu consegui comprar o ingresso, eu imprimi o ingresso, mas eu não conseguia ainda imaginar isso, imaginar como seria o show, me imaginar lá. Até uma semana antes, eu não tinha feito mala, eu tinha comprado as passagens, mas eu só tinha o ingresso e as passagens, eu não tinha me organizado para nada mais além disso. Eu tinha preparado a roupa que eu queria usar, mas eu ainda não conseguia me imaginar vivendo isso. E alguns dias antes, eu tive sucessivas crises de ansiedade. E não era por medo de viajar sozinha, porque eu já viajei sozinha, não era... Era crise de ansiedade porque eu não conseguia mensurar na minha cabeça como ia ser esse momento. Eu não tinha nenhum referencial e eu tinha passado uma infância inteira querendo viver aquilo, mas sem me atrever a me imaginar ali. E eu tava reproduzindo isso, eu não tava conseguindo me imaginar vivendo no show.
Eu vi os vídeos dos shows em outros países, nos Estados Unidos, e eu não conseguia me imaginar vivendo aquilo ao vivo. E eu tive várias crises de ansiedade antes de ir, por não saber lidar com esse sentimento. Mas quando eu cheguei lá, quando eu entrei no estádio e quando eu consegui entender que tudo aquilo estava materializado na minha frente, foi muito emocionante. Eu me desliguei totalmente do celular, eu filmei pouquíssimas coisas. Hoje, quando eu vejo os vídeos que eu fiz, é como se eu ainda não entendesse que fui eu quem gravou aquilo. E foi muito emocionante e, ao mesmo tempo, quando eu saí de lá no dia seguinte, revivendo tudo isso e relembrando, é como se eu não conseguisse ainda entender. É como se eu não conseguisse ainda processar que eu vivia aquilo, porque era algo tão distante da minha realidade e hoje, mesmo tendo realizado isso, é difícil de acreditar, sabe? Fica um sentimento de eu realizei isso, mas e agora? Eu acredito que muitos fãs, não só do RBD, mas talvez da Taylor Swift também estejam vivendo esse sentimento um pouco de vazio. Não é um vazio de tristeza ou de angústia ou de descontentamento. É um vazio de você esperar muito tempo por uma coisa e quando isso acontece muito rápido. Eu fiz amizade com uma menina na fila e ela disse exatamente isso quando a gente ainda estava na fila. Eu tenho certeza que vai ser um momento que vai passar muito rápido. A gente passou praticamente um ano inteiro esperando esse dia chegar e eu tenho certeza que vai passar muito rápido. E é isso, às vezes você tenta lembrar com mais detalhes e você percebe que a sua mente tá te traindo, tá começando a apagar alguns detalhes dessa noite e você não quer que isso aconteça, mas faz parte do processo. E o que é que vem depois? Tá, e agora que eu realizei o sonho daquela criança de 11 anos de idade que sequer imaginava que isso é possível, o que é que vem agora? E eu entendo que isso se reflete de outras formas na nossa vida. Eu tô usando essa realização como um exemplo, mas outros sonhos de outras esferas da nossa vida, profissional, pessoal, familiar, enfim. Ou com outros sonhos a gente tem dificuldade de entender e de aproveitar quando esses sonhos se concretizam. É como se a gente vivesse em um mundo que tá tão acelerado que quando a gente consegue realizar um sonho, isso passa tão rápido que depois, imediatamente, a gente já quer se apegar a outra meta e a gente não vive aquilo. Não vive esse sentimento de pós, de ok, e agora? Qual é a próxima fase? E agora? Como é que eu vou me entender e o que é que eu vou buscar a partir daqui? E de processar ao máximo os sentimentos que você vivenciou ao realizar aquele sonho. A gente tá numa fase de tanta pressa que é como se a gente não conseguisse parar para digerir o que tá acontecendo na nossa vida. Então, coisas boas acontecem e a gente já quer emendar isso com outras coisas, com outros sonhos, com outras realizações e querer correr atrás de outras coisas e não vive a intensidade daquilo, mesmo que seja uma intensidade de acabou. E agora? Porque isso também é um sentimento, isso também é algo válido e é algo que deve ser vivido. Você passou anos esperando uma coisa acontecer e quando ela acontece, vem o sentimento de preciso aproveitar isso ao máximo, mas também depois vem o sentimento de acabou. Toda essa espera, toda essa longa espera aconteceu, acabou. Isso também deve ser vivido e não ser apressado. É como qualquer outro sentimento, até o luto. Precisa ser vivido sem ser apressado. E a gente precisa se conhecer e vivenciar tudo isso para conseguir responder. O que vem depois do sonho? Qual é o sonho que vem depois daquilo que a gente já conseguiu realizar? Para que a gente consiga focar nas coisas que nós queremos realizar e não simplesmente emendar um sonho no outro ou uma realização atrás da outra, sem conseguir mensurar se a gente queria mesmo aquilo, sabe?
É como se esse tempo também fosse uma certa provocação para que a gente reflita. Depois disso, o que é que eu vou realizar? Precisa ser algo que eu queira verdadeiramente, que eu esteja disposta a esperar tanto tempo quanto eu esperei esse outro sonho para conseguir conquistar isso. Eu não sei se isso vai fazer sentido, mas é um pouco do sentimento que eu tô vivendo agora. Esse ano eu tive várias experiências de realmente me reaproximar da minha essência e de vivenciar provocações que me fizeram pensar o que é que eu quero fazer de verdade. Eu tô me afogando em atividades, uma atrás da outra, e em projetos e em ideias, mas de tudo isso, o que é que eu quero realmente fazer? O que é que eu quero realmente realizar? E algumas conquistas que eu tive esse ano e também alguns momentos de reflexão me provocaram a pensar nisso. Eu consegui realizar esse ano várias coisas que eram sonhos que eu tinha desde a minha infância. Algumas dessas conquistas eu aproveitei e algumas dessas conquistas eu não me dei tempo de aproveitá-las. E aí, olhando para trás, todos esses anos de espera para conseguir chegar em um lugar, quando eu cheguei, eu não vivi como eu deveria ter vivido. Esse momento de conquista, esse momento de chegada. É claro que algumas coisas eu posso desfrutar agora, olhando para trás e com essa clareza e reconhecendo que naquele momento eu não aproveitei, eu não me permiti aproveitar aquela conquista, mas eu ainda posso reverter em algumas coisas. Quando eu me toquei que eu tava fazendo isso, que eu tava me sabotando, que eu tava me boicotando de celebrar essas conquistas, quando eu admiti isso pra mim mesma, eu prometi que eu não ia continuar fazendo isso. O show do RBD foi muito nesse lugar de aproveitar ao máximo, porque eu sabia que era algo que eu merecia viver e que eu devia a mim mesma. Não é que eu devia a mim mesma, mas que a Yali de 11 anos merecia e não teve a oportunidade de viver, e hoje eu ia proporcionar isso pra ela, pra mim mesma também, com a vivência e com a cabeça que eu tenho hoje. Mas houve algumas conquistas ao longo do ano que eu não celebrei, porque eu me atropelei nos processos. E foram sonhos, eram sonhos que eu queria há muito tempo e que eu me peguei não desfrutando quando eles aconteceram. E aí por N motivos, porque naquele momento eu achava que eu não era capaz de vivenciar aquilo e também teve um pouco de dificuldade de entender que aquela realização realmente estava acontecendo na minha vida, meio que não caía a ficha pra mim. E eu pulei a etapa de celebrar isso. Eu não quero que isso se repita com outras coisas da minha vida. Eu quero ter clareza para entender que aquele sonho está se realizando, viver a alegria daquilo e viver o próximo passo, que é me planejar para as próximas conquistas que virão. Eu quero vivenciar isso sem me podar ou sem correr ao ponto de não conseguir celebrar as conquistas que estão acontecendo na minha vida. Muitos desses sonhos, e eu acredito que também para vocês, muitas das coisas que a gente sonha agora na vida adulta vem de uma vontade que nós tínhamos na nossa infância. Então a gente não pode ser injusto conosco de não celebrar algo que aquela criança queria tanto. Então essa conversa de hoje, ela é um pouco disso. Os sonhos se realizam, e quando eles se realizam, sendo eles grandes ou pequenos, e na verdade não existem sonhos pequenos, mas quando eles se realizam, às vezes a gente se sente um pouquinho perdido, até nos reencontrarmos em um outro sonho para conquistar. Mas isso é normal, faz parte, e é uma fase que também deve ser vivida para que a gente tenha maturidade para enxergar
o novo sonho que virá com clareza e para que a gente consiga efetivamente entender que aquilo realmente vale a pena ser vivido e vale a pena ser conquistado. Até a nossa próxima conversa.